Olá, seja bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você por meio da escolha desses bons conteúdos. A gente tem hoje o prazer de receber a visita da jovem Larissa de Luca. A Larissa é ativista pelo direito das mulheres e empresária, e a gente vai conversar sobre esses desafios, tanto da questão empresarial quanto de empreendedorismo e no universo feminino, é um universo que a gente precisa muito aprender para saber respeitar. Larissa, muito obrigado pela sua visita, é um imenso prazer ter você aqui na casa. Eu gostaria de saber como foi, o que você está percebendo dessa sua primeira visita aqui. Eu estou apaixonada, eu já falei para os fundadores que eu queria uma rede, porque eu sou cearense. Uma rede seria suficiente para eu morar por aqui, porque é incrível a diversidade e a pluralidade que a gente consegue ver aqui com uma simples visita. Uhum. Bom, pluralidade e diversidade é algo que você entende bem, que você tem vi um pouco ali da sua formação de viagem, de muito jovem, fazer coisas diversas e ousadas. E, enfim, então o que você viu aqui foi essa pluralidade. O que mais lhe chamou a atenção? Um espaço culturalmente misto. A gente consegue ver... Eu entrei numa das salas em que estava tendo uma aula de edição. E eu vi que metade da turma era formada por mulheres. Isso já me deixou muito feliz. Eu inclusive, comentei, porque é tão curioso, é tão raro, é tão pouco comum que a gente tenha uma quantidade expressiva de mulheres em qualquer lugar, ou igualitária, né, equilibrada, que isso me chamou a atenção. Então, eu vi que o espaço respeita essa diversidade e que vocês têm também tantas coisas que as pessoas podem se engajar que é impossível que o jovem não encontre alguma coisa que ele vai brilhar o olhinho e querer se desenvolver naquilo. Por que é tão difícil na formação desse Brasil perceber o quão importante é esse equilíbrio, hein, na sua opinião? Acho que equilíbrio é difícil de um modo geral, né? Eu sempre brinco que se tem uma coisa que não sou, é equilibrada. Assim, eu sou uma mãe que empreende, hoje eu dirijo 5 empresas e presido uma fundação. Então a gente já pode presumir que equilibrada é algo que óbvio que não sou. Não tenho hora para comer, minha hora de dormir ela é assim flexível. Mas eu acho isso tudo muito presente, muito natural dentro da vida de uma pessoa que executa muitas coisas. Então eu nunca paro de estudar, eu tenho um filho de 8 anos, é impossível na minha vida ter uma rotina que seja equilíbrio, seja uma palavra-chave. Então eu não sou a pessoa que pode levantar a bandeira e dizer, nossa, vocês não têm uma vida equilibrada. Por outro lado, eu acho que alguns desequilíbrios são extremamente prejudiciais. E eu vejo inclusive as gerações mais recentes, assim, de mim para baixo, né, pessoas mais jovens, que é muito focada no prazer imediato. E as coisas que a gente executa que trazem melhores resultados a nível de vida não estão no prazer imediato. Então, elas estão naquela parte chata que você precisa estudar, passar um processo, viver um período, se empenhar numa parte da sua vida para que você tenha um fruto depois. E eu tenho visto muitas pessoas com esse desequilíbrio, que eu acho que diferente de outros tipos de desequilíbrio, esse ele tem uma resposta rápida. Não é uma resposta só que você vai ver daqui 10, 20 anos. Se você não se empenha e não aproveita as oportunidades que você tem agora, você não vai precisar esperar muito. Com 1 ano, 2 anos, 10 anos de profissão, você já está vivendo os resultados da sua inconsistência. Essa maturidade para o desenvolvimento, para se apropriar de conhecimento, e você falou, me lembra de repertório. Você adquirir repertório, refletir em cima dele para saber os melhores caminhos para se desenvolver. Essa maturidade você vem de onde? Vem de viagem, vem de múltiplas experiências, vem de onde? Eu cresci numa família bastante restrita e restritiva. Então eu vivi basicamente entre 2 conceitos, o que era a escola e o que era a igreja. Só existia na minha vida a escola e a igreja, até os 18 anos. E com 18 anos, com 17 anos eu saí da escola, entrei na faculdade de Direito, e assim que eu completei 18 anos, eu passei num concurso público, e eu sou filha de 2 funcionários públicos, então eu estava
fadada a ser o sonho do papai e da mamãe, né? Que era assim, eu virei o que eles eram. Então, estabilidade. Eu era assim, meu Deus, a melhor filha do mundo, alcançou o que a gente queria. E eu sabia, eu tinha consciência e convicção que aquilo ali não era pra mim. Eu não gostava da função específica que eu exercia. Eu não me via naquela estabilidade a longo prazo. Não era que eu buscasse a instabilidade. Quem que é doido dizer, eu não quero saber que eu vou receber aquele mesmo remuneração todo fim de mês? Não existe isso. É óbvio que tem esse lado que se quer. Mas eu sabia, ou eu era de alguma forma compelida a querer conhecer mais, viver mais. E eu achava que eu tinha meio que sido forçada a uma vida adulta demais cedo demais. Porque eu tinha um semestre de faculdade, eu literalmente tinha acabado de completar 18 anos quando eu passei no meu concurso. Então era tudo muito prematuro para aquela Larissa de 18 anos. E aí eu recebi uma proposta de emprego da empresa de um pai de uma amiga minha em São Paulo, mas essa família dela morava na Europa. E daí eu fiquei uns dias na casa deles e ele acabou dizendo, olha, eu fiz seleção aqui em São Paulo durante 3 meses, não achei alguém com seu perfil, você quer vir trabalhar aqui? E aí foi aquele momento do tan, tan, tan. E o aqui era onde? São Paulo. Certo, ok. E é engraçado que eu nunca tinha ido pra São Paulo até então, até os meus 8 anos. E eu achava São Paulo... Mas já tinha viajado. Eu tinha viajado, mas em São Paulo primeiro era tipo, Tietê, cidade suja, poluída e tal. Eu achava que São Paulo era assim, não vou gostar de São Paulo. Daí fui pra São Paulo e praticamente imediatamente me mudei pra São Paulo. Então eu voltei pra cá, isso era janeiro, e eu já estava matriculada na faculdade, e em 3 dias, faltava só 3 dias para fechar o período de trancamento, se eu fosse. Então eu tinha 3 dias para decidir se eu trancava a faculdade, pedia exoneração do meu emprego público e ia viver uma vida totalmente cheia de incertezas. Eram 3 dias. E sozinha? E sozinha. Eu não tinha nenhuma família em São Paulo. E aí eu cheguei de madrugada dessa viagem, eu lembro que eu voltei conversando com uma pessoa desconhecida que estava sentada do meu lado, desconhecida. Eu pensei, nunca mais eu vou te ver mesmo, então... Então, essa é a minha vida, o que você acha que eu devia fazer? E aí a pessoa olhou e falou, olha, oportunidades... Sem problema. Pode deixar. Deixa lá? Pode deixar. E aí a pessoa olhou pra mim e falou, olha, oportunidades assim nunca aparecem 2 vezes na mesma vida. Então, se eu fosse você, eu falei... De fato, ok. Só que cheguei em casa, 3h30 da manhã, eu me lembro até hoje, porque foi fatídico. Meu pai me pegou no aeroporto, atrasado como sempre, eu fiquei esperando por ele. Quando eu cheguei em casa, o óbvio era minha mãe estar dormindo. Minha mãe estava na porta e me recebeu dizendo, bem-vindo à sua casa que você quase não frequenta. Esse foi literalmente o cenário, eu lembro cada detalhe. E aí eu falei, então, por falar nisso... Eu recebi uma proposta de emprego em São Paulo e aí contei por cima, ela falou, vai dormir de manhã, a gente conversa. Óbvio que eu não dormi. 5h30 da manhã eu tava na mesa do café da manhã, assim, tipo, vamos conversar? E aí ela falou, olha, vai, porque se você não for, você vai ficar a sua vida inteira achando como é que poderia ter sido minha vida se eu tivesse ido. E aí eu fui, só que eu só fiquei em São Paulo 2 meses. Porque eu acabei indo fazer umas viagens e aí fiquei na Rússia. Então eu me mudei para a Rússia. Então eu que deveria ter ido só para São Paulo, fui para a Rússia. Mas associada a esse trabalho? Essa empresa para quem eu trabalhava era uma empresa especializada no turismo do leste europeu. Então eu deveria conhecer o leste europeu para eu poder me apropriar daquela realidade. Só que eu fui lá conhecer e gostei e fiquei. E aí eu basicamente liguei para o dono da empresa e falei, então... Obrigada pela oportunidade, mas tem alguma coisa que eu posso fazer pela sua empresa aqui? Então, foram os 6 meses mais doidos da história da minha vida, em que tudo mudava o tempo todo e que eu tive a oportunidade de conhecer de fato o que é a pluralidade. Porque São Paulo é um mundo, a Rússia é maior que o Brasil, então assim, é muito populosa, muita gente de todo canto. E foi uma outra experiência que foi muito marcante, porque eu comecei a viver o mundo dos negócios nessa época, eu não sou filha de empresários, eu não tenho... gente para me ensinar, para me dar bagagem. Isso veio com o meu próprio trabalho. Mas eu tive a sorte de saber aproveitar as oportunidades. De não ter medo, porque o medo sempre dá. Você sempre olha assim, que eu sempre comento que empreender é assim, a única opção que existe é andar para frente. Você não tem a opção de andar para trás. Então você só tem como ir para o futuro. Só que empreender, você sabe que o certo é andar com um pé na frente do outro, mas você não vê nada do que está na sua frente. Você pode até ter planos, mas o seu plano ele pode dar de cara com coronavírus, ele pode dar de cara com... Sem se falando de Brasil, nem se fala, né? Você não controla o mundo, você não controla o cenário político, você não controla o que está à sua volta. Então você tem que ser adaptável. Então empreender é você estar nessa coragem que não é a ausência do medo. É a aceitação. O medo aí funciona como um regulador, né? De dar um passo maior, um passo menor, enfrentá-lo, e isso está na sua equação de vida. Eu
eu nunca fui tão quieta na minha vida quanto em São Paulo, por exemplo, na Rússia, que eu não conhecia ninguém. E uma vozinha na minha cabeça ecoava que o meu pai dizia, nunca saia escondida. Isso quando eu morava aqui ainda. Nunca saia escondida, porque se você sumir por aí, a gente não vai saber por onde começar a procurar. Eu pensava, gente, eu tô na Rússia e ninguém vai saber por onde começar a me procurar. Então eu não fazia nada, eu era uma pessoa quietinha, estudiosa, só focada. Mas, de fato, eu comecei a ver o mundo com outros olhos. E hoje, eu tive a oportunidade de estar agora bem recente na Europa, e é muito engraçado, porque a gente se considera muito atrasado no Brasil, né? Assim, de fato, tem inúmeras coisas em que a gente não avançou enquanto sociedade, enquanto direito, avaliação da liberdade pessoal das outras pessoas. Mas para negócios, eu tenho que te dizer que a gente está bem, porque... mas eu não tenho dúvida. Eu tive recentemente em Portugal também e vi questão de experiência do usuário em sites, em aplicativos. A gente tem muito que ensinar para eles, que é meio desastroso, inclusive. E a estrutura dos negócios, né? Ela é ainda experimental, eu diria, em alguns negócios, especialmente negócios pequenos, familiares. As pessoas aqui, elas já têm começado. Eu trabalho formando hoje mulheres para empreender. Então eu vejo mulheres que estão começando de forma extremamente experimental. Aí você está falando mulheres aceleradas, não é isso? Aí me explica, isso é uma fundação, é uma plataforma, é um negócio social? Como é que você enquadra isso? É uma fundação. Sim. Só. Formal. E aí nela, o objetivo do Mulheres Aceleradas é formar mulheres do ponto de vista da qualificação. Aceleradas. Qualificação técnica, é isso? Na verdade, é desenvolver negócios. Tá. Porque assim, na nossa premissa é a liberdade. Tá. A minha história foi muito marcada pela luta e privação, luta e privação. Em diversos momentos eu tinha esse meu desejo de desbravar e batia de frente com estruturas sociais, econômicas, familiares, religiosas. Então eu vivi como mulher, desde muito pequena, a cultura da beleza. Eu fui modelo infantil, então eu entrei na adolescência sempre com um senso estético muito apurado e com muito auto-julgamento. Eu vivi a adolescência em que você começa a perceber pessoas que deveriam te proteger e que, na verdade, estão assediando de alguma forma. Eu vivi isso de novo no mercado de trabalho. Eu vi, quando eu engravidei, eu perdi vários contratos. E olha, aos 23 anos, eu já trabalhava para empresas gigantescas. Há negócios horários. Eu, Larissa, empresária, com 23 anos, estava fazendo Copa das Confederações aqui. Então, eu trabalhei, fiz o marketing da Adidas para todas as Copas. Tudo da Copa das Confederações aqui em Fortaleza, todos os eventos que tiveram, toda aquela bola cafusa, tudo aquilo era feito por mim. Naquele mesmo ano eu engravidei. E eu deveria já estar com vários trabalhos arranjados para a Copa do Mundo, que seria no ano seguinte. E eu perdi 4 grandes contratos. Eu ainda escondi a minha gravidez mais ou menos até o 5º mês. Não foi que escondi, mas assim, eu não tinha barriga. Não aparecia barriga. Eu era muito magra. E a gravidez, ela não era aparente, só do 6º mês para frente é que ficou evidente, né? Mas a partir do momento que as pessoas foram descobrindo que eu estava grávida, elas foram presumindo que eu já não teria entrega profissional, ela não vai mais viajar como ela viajava, ela não vai mais conseguir fazer o que ela fazia. E isso fez com que eu perdesse contratos que, principalmente naquele momento, eram cruciais para mim, para a estabilidade da minha vida, para o meu futuro. E aí, de novo, eu me vi diante de situações em que me diziam, você precisa casar. E eu não queria casar por estar grávida. Então, assim, na minha vida pessoal, eu vivi várias situações, e é porque eu sei que estou falando ainda de uma pessoa que parte de um ponto de privilégio. Eu tive estudo, educação a vida inteira, eu não sou negra, o que já piora muita coisa, porque a gente sabe que ser mulher você já sofre discriminação, ponto. Quem diz que não sofre é porque provavelmente não é mulher. Não sabe o que é esse mundo, né? Mas se você, além de mulher, é negra, se você, além de mulher negra, é de periferia, se você, além de mulher negra de periferia, é homoafetiva, você está piorando essa situação do preconceito, porque você está juntando vários preconceitos de uma pessoa só. Eu consigo entender um pouco, abstrair o que você está falando, que não é fácil para quem é privilegiado, como eu também sou privilegiado, a partir de uma experiência que eu vivi com um amigo que mora numa comunidade muito pobre e tem todo o estereótipo disso, negro, todo o estereótipo, e a gente combinou de tomar um café num determinado shopping da cidade. E eu cheguei mais cedo e ele deixou cair o celular da moto que tem, e vinha andando dentro do shopping e me procurando ver se encontrava em algum restaurante. Ele vinha caminhando,
Posso dizer o nome, meu querido amigo Del, da CUFA, ex-presidente da CUFA, da Central Única das Favelas, e o Del vinha andando e vários seguranças desse shopping acompanhando em rádio, na frente, atrás, e ele vinha rindo. Quando ele me viu, ele veio rindo e apontando para os seguranças. Quer dizer, ele era uma ameaça ali para todos os seguranças, exclusivamente por uma questão de estereótipo. Ali foi uma grande lição que eu tive, sem eu conseguir viver isso na pele, mas conseguir abstrair o que ele estava vivendo a partir do que eu vi. Então, por isso eu consigo um pouco abstrair isso que você está falando. É muito fácil ignorar. E o que eu vejo hoje eu faço parte de uma geração que não se levanta. Faço parte de uma geração que não tem vontade de sair da sua zona de conforto. E eu não estou mais falando apenas da zona de conforto do tipo, se eu não parar de ver Netflix para estudar e tal, se eu não sair dessa zona de conforto aqui mínima, eu não vou ter resultado. Estou falando da zona de conforto de você lutar por algo que vai além de você. Foi assim que, na verdade, eu me tornei ativista, porque eu comecei a me incomodar com as pessoas não fazerem nada, não falarem nada, não reagirem. Larissa, você concorda que só o fato de você se assumir como ativista já tem um peso aí? Porque normalmente as pessoas não colocam no seu currículo, podem até ter um certo ativismo, mas não se apresentar como você fez questão de dizer que é um ativista. Isso para você é uma identidade importante? Isso é algo super recente, né, de construção, porque daí até foi engraçado, partiu de uma conversa em que eu estava falando, eu acho que eu sou ativista. O que você acha que é ativista? Tem que fazer, assim, alguma coisa, tem uma regulação sobre quem vira ativista? Não? Eu sou ativista. Aí eu fui na bio do Instagram e coloquei ativista, porque de fato eu exerço um trabalho desde muito pequena, que sim, algumas pessoas podem dizer, claramente, essa menina tem uma predisposição para isso, enquanto eu não tenho. Não, eu fazia parte de questões missionárias das igrejas em que eu fui inserida desde a minha infância, então eu viajava para o sertão, para as cidades do interior do Ceará, só que eu sempre tive uma diferença. Eu não estou falando contra quem vai fazendo isso, mas assim, a maioria das pessoas que iam comigo iam e entravam na casa das pessoas e pediam para orar. Posso orar por você? Posso ler a Bíblia? E eu ia e perguntava se quer água, se quer comida, se tá faltando alguma coisa. E daí eu ia lá no caminhão da gente, lá no caminhão que tava indo com as coisas, pegava coisas e levava para casa da pessoa. Então, meu foco sempre foi mais humano, real. Do tipo... De novo, eu não estou falando contra a religião, mas assim, do que adianta eu virar e orar por você e eu não te ajudar comida, na tua vida? Água, a qualificação. E aí, dentro do trabalho que eu desenvolvo hoje, não existe assistencialismo. Mas eu parto do pressuposto de que, assim, na verdade, a gente trabalha pela liberdade. O que me permite escolher onde meu filho vai estudar, onde eu vou morar, o que eu vou comer? Dinheiro. Então, quem paga a conta controla você. Então, para que se alcance a liberdade, a gente precisa alcançar dinheiro. Não tem para onde sair dessa estrutura. Oportunidade. Nem que você dependa do governo, mas é aquele governo, então, que está definindo como você vai guiar a sua vida. Então, partindo desse pressuposto, o que a gente precisava? A gente precisava entender como transformar as mulheres em pessoas que vão conseguir resolver a sua própria vida. E como que isso é difícil? Não adianta eu pegar uma pessoa que, assim, existem alguns grupos que a gente apoia hoje. Nós observamos que as pessoas saem da faculdade totalmente despreparadas para empreender. As universidades, de modo geral, não têm um programa dentro dos seus cursos universitários que te ensine a pegar esse conhecimento técnico e transformar numa empresa. Você é formado para ser um bom funcionário de uma outra empresa. Só que o mercado de trabalho não tem capacidade para conseguir absorver todo mundo que se forma. E a gente tem cada vez mais faculdades abertas no país, várias EAD. Então, essa formação acadêmica muitas vezes está se tornando desnecessária e obsoleta. Porque mesmo que você a tenha, isso não significa que você vai ter trabalho. É aí que entram mulheres aceleradas. Isso. Então, a gente viu essa oportunidade de pegar pessoas que talvez até tenham um bom aporte técnico, e muitas têm dinheiro, vêm de famílias que têm uma possibilidade de ela conseguir se desenvolver. Então você não faz esse recorte social? Fazemos, porque a gente não olhou... Porque assim, é muito óbvio eu trabalhar pelas pessoas que objetivamente não têm, certo? Certo. Só que a economia não gira de um lado só. Eu vejo isso como um carro com duas rodas. Certo. Você tem um equilíbrio que precisa ser feito.
Muitas pessoas, por exemplo, buscam sócios, buscam pessoas que sejam... Hoje em dia é difícil ter bons colaboradores. Então, virar empresário não resolve sua vida, porque você vai precisar de braço. E o que é mais difícil hoje é conseguir encontrar pessoas que têm uma forte motivação para fazer o seu trabalho. Não é nem paixão. É uma consciência de que o que ela está construindo vai levar ela a algum ponto. Então, o que a gente tem? A gente tem pessoas que muitas vezes teriam condições de desenvolver seus negócios, mas assim como eu lá no começo, elas não sabem, não fazem ideia de como transformar esse conhecimento técnico ou até mesmo esse dinheiro numa empresa. Esse é um ponto. E nós temos outros pontos de pessoas que estão praticamente impedidas de viver qualquer outra realidade. Que são grupos que a gente apoia com muito afinco. Mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica, mães solo em situação grave de vulnerabilidade social e mulheres da comunidade LGBTQIA+, que não conseguem emprego pelo seu estereótipo. São 3 grupos que eu, como mãe, quando resolvi não vou casar porque estou grávida, eu escutava literalmente as seguintes frases. Daqui a pouco ele tá com outra pessoa e ninguém vai mais querer você vai se arrepender. E ninguém quer mulher com filho. Para uma pessoa que fica escutando isso recorrentemente, se ela já está numa situação de vulnerabilidade social, ela vai se agarrar àquele relacionamento, independente de se aquilo faz sentido ou não, se é um relacionamento que ela deveria estar ou não, se existe respeito, cumplicidade, crescimento mútuo ou não. Então, essa questão da mãe solo, para ela ter liberdade e conseguir crescer na vida dela com esse filho, com essa família, ela precisa ter condições de desenvolver sustento. As mulheres em situação de vulnerabilidade social são esse grupo, mas a gente tem também as que sofrem violência doméstica. Tem um outro componente muito forte. Além do que eu falei desse primeiro grupo, que é esse reforço social de daí onde você está, agora ninguém te quer, e eu escutava as pessoas conversando sobre mim. Eu escutava as pessoas, assim, primeira vez que descobriram que eu tinha um encontro depois de eu ter meu filho. Eu tava saindo do lugar que era o meu trabalho e eu escutei 2 meninas conversando assim, nossa, ela tá com alguém? Quem será que quer ela? Tipo, nossa, mas o filho dela ainda é um neném. Não sabiam o contexto, não sabiam nem quem era, não sabiam que, na verdade, era o pai do meu filho, mas que era um outro momento em que eu resolvi que sim, quero namorar com você, porque agora sei que quero namorar com você, não porque eu tô grávida. E eu escutava as pessoas comentarem sobre mim. Agora imagina isso numa adolescente grávida. E numa condição social bem mais opressora, né? Ela interioriza que ninguém mais, assim, acabou a vida pra você. E aí a gente tem as mulheres que sofrem violência doméstica, que muito se fala de, apanham porque quer, por que não sai? Mas assim, muitas pessoas não têm a quem recorrer, não tem com quem deixar os filhos, não tem creche, não tem emprego, tem um gap de mercado de trabalho em que ela não tem nada no currículo. De compreensão de oportunidade, de futuro, de possibilidades, de mão para pegar e pedir uma ajuda. E principalmente o que eu acho mais grave. São pessoas com a sua identidade ferida. Elas não fazem mais ideia de quem elas são, porque outra pessoa está construindo e reforçando todos os dias, e batendo, e dizendo que ela é incapaz, então ela está inserida no seu pior pesadelo, só que ela não consegue sair daquele pesadelo. A questão identitária, ela depende muito do outro, né? Eu tenho um grupo com o qual eu dialogo e dentro do qual eu sou respeitado, e bate naquele espelho e retorna. Se eu estou num contexto de absoluta violência, eu só entendo de violência, eu não entendo de saídas da violência. Então, isso que você oportuniza é a saída da violência, é uma porta de compreensão de que tem um mundo lá fora. A gente desenvolve programas diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem um grupo terapêutico que tudo isso que eu estou te falando está aberto a todos esses grupos. Então, por que a gente faz isso? Porque eu acho que trabalhar para fomentar o empreendedorismo feminino, mas dizer que eu só atendo público A ou público B, não, você tem dinheiro, você não se encaixa aqui, você não tem dinheiro, você não se encaixa aqui. Eu não estou facilitando um processo de integração. Eu não estou facilitando com que essa pessoa que tem compreenda o que essa pessoa que passa e essa pessoa que não tem consiga ter uma ponte para talvez fazer parte de um negócio maior e se desenvolva. Então, a Fundação, ela integra todos os grupos em muitas das suas atividades. E a gente tem, por exemplo, um grupo terapêutico, em que o objetivo é o resgate da autoestima. E não são apenas pessoas pobres que sofrem violência doméstica. Então, a violência doméstica normalmente vem
associada à violência financeira. Muitas vezes são pessoas que não podem pagar nem o seu transporte para ir para esses eventos. Então, enquanto fundação, a gente tem condições de se organizar e dizer, esse curso, esse evento, isso aqui vai ter, inclusive, uma ajuda de custo para as pessoas poderem ir. É um espaço totalmente construído por mulheres. Hoje a gente já tem alguns homens que são voluntários dentro do programa, mas majoritariamente tudo que acontece lá é feito por mulheres. Nós temos 3 comissões principais em que as pessoas que vêm como voluntárias ou as conselheiras vão se associando a um deles, que é a comissão de empreendedorismo, em que a gente pensa toda essa construção de um negócio. Como que você vai da ideação à divulgação. E aí a gente foi construindo soluções a partir do que a gente viu ser as principais dificuldades das mulheres que fazem lá parte com negócios no dia a dia. Então hoje a gente tem um marketplace que faz com que elas possam comprar entre si, ser fácil de pesquisar. Então qualquer mulher pode se inscrever lá, é gratuito para se inscrever e para vender lá. E através do Aceleradas Shop, elas divulgam o negócio delas, elas conseguem botar para frente e ter um crescimento mais sustentável, porque elas privilegiam quem faz parte dessa comunidade. Se eu vou fazer uma compra, eu dou preferência a um serviço ou um produto que exista dentro da comunidade. Natural de uma certa autoajuda, é uma palavra ruim, autoajuda porque está estigmatizado, mas... Sustentabilidade. Sustentabilidade, é isso mesmo. O Mulheres Aceleradas, então, pode ser entendido como um programa, pode ser entendido como um negócio, pode ser entendido como uma plataforma. Mas a pergunta que eu lhe faço é, existe uma plataforma física para quem quer conhecer, ir lá e tentar entender e de alguma forma ser atendido? Existe. Mas a gente não se fechou apenas nessa questão do digital ou mesmo dos cursos. A gente entende que na hora que você vai para a vida real, você precisa se divulgar. E aí, como que você se divulga? Como que você pode parecer, pelo menos, estar em patamar de igualdade enquanto empresa, estando do outro lado empresas muito maiores que a sua, com agências de marketing, com toda uma estrutura. Então, hoje, lá dentro da sede do Mulheres Aceleradas, que fica próximo ao Unifor, a gente tem 2 estúdios de podcast, um estúdio audiovisual, tem sala para eventos, tem espaço de treinamento, sala de reunião, coworking, biblioteca. Então é um espaço que está acessível para elas poderem gravar os conteúdos delas. E nós temos os equipamentos, então elas realmente conseguem ter toda a estrutura que elas não teriam, né? E aí esse espaço vai desse físico ao online. Dentro do online, na nossa plataforma de cursos, a gente abre essa plataforma para todos os países de língua portuguesa. Então, assim, nossa ideia é o máximo impacto. Se eu vou fazer um treinamento aqui para 20 pessoas, 50 pessoas, como que a gente pode levar isso fora dos nossos muros? Então, se você entrar no Instagram, Mulheres Aceleradas Oficial, na bio do Instagram tem um link. Nesse link, você consegue ir para o nosso site, consegue conhecer o Marketplace, se inscrever, virar uma voluntária. Tudo está presente lá no nosso, no link da bio do nosso Instagram. Mas o mais importante, gente, é que, assim, a fundação, como eu disse, ela nasceu para que a gente consiga alcançar a liberdade, alcançar a equidade. Então, o que ela promove existe uma soma de experiências de mulheres incríveis que são espelho para mim, que são pessoas que eu olho e digo, eu quero aprender isso com essa mulher e que hoje são as conselheiras da fundação. Então, cada uma delas contribui da sua forma. Na comissão de empreendedorismo, nós temos todas essas ações, mas nós temos outras 2, que é a de responsabilidade social, em que a gente se envolve e até faz convênio com outras instituições que geram outros tipos de serviço, para que a gente ajude a criar uma sustentabilidade organizacional. Para as empresas das associadas também, para que elas aprendam a estruturar um negócio e ir crescendo de forma sustentável, porque isso ajuda o futuro do planeta e da própria empresa também. E quem quiser conhecer e quem precisar conhecer, que é uma motivação diferente, o que faz? Entra no nosso Instagram, @Mulheres Aceleradas Oficial. Lá você vai ver vários depoimentos de outras mulheres que podem, inclusive, parecer com você. Você vai ver que, na verdade, às vezes a gente se sente muito sozinha, às vezes parece que ninguém mais está passando por aquele problema, ou que ninguém mais faz isso, gosta disso. E lá na comunidade você vai encontrar pessoas que vão te dar a mão e que vão entender o teu propósito e que vão crescer com você. Porque a gente tem que se libertar das influências negativas. E aí, quando a gente passa a ter pessoas ao nosso lado, que não é porque elas são perfeitas, mas elas estão andando na mesma direção. Elas entendem a nossa motivação. Elas também estão naquele caminho do empreendedorismo em que o único jeito é ir para frente, mas que você não consegue ver o futuro. Só que
se unir a outras pessoas que acreditam, isso gera uma força mais poderosa que vai além de você. E que te motiva nos dias em que você está desmotivado, por exemplo. O que eu não perguntei, o que eu não provoquei, que você acha que é fundamental deixar dito? Eu acho que teve muita coisa que eu comentei até falando sobre a minha história, mas uma das coisas que eu acho mais incríveis, assim, que são frutos colhidos dessa árvore que é a fundação. Eu percebi como faz sentido a gente lutar e viver pelo outro também, quando eu conheci, por exemplo, na saída de um evento, na FIEC, tinha uma moça que estava trabalhando, vendendo existe um projeto de presas, né, detentas, que criam materiais para vender. E isso é vendido através de uma instituição. E essa moça estava lá vendendo. E aí eu, que me interesso pelas causas dos outros, passei e disse assim, o que você está vendendo? Como é que isso aqui funciona? E a gente acabou conversando sobre a vida dela. E ela me falou que ela tinha se separado, ela era muito jovem, mas bem mais jovem que eu. Ela tinha se separado, ela tinha 3 filhos, e esses 3 filhos estavam sendo criados pela tia dela, que também havia criado ela. E que esse processo de ela ficar sem os filhos não tinha sido muito voluntário. Ela estava morando com uma outra mulher, ela estava vivendo um relacionamento homoafetivo, e a família dela meio que tomou as crianças naquele contexto, porque falou, você não tem dinheiro mesmo, e essa vida que você está levando não vai contribuir positivamente para os seus filhos. E aí eu perguntei, como você se sente com isso? Você tem conseguido ter contato com eles? Ela falou, não, de fato, eles têm mais dinheiro lá, têm acesso a mais coisas. Eu falei, mas como foi que você cresceu? Você era feliz? O que aconteceu com você? Ela falou, não, eu apanhava muito, eu vivia uma vida que eu não queria que se repetisse com os meus filhos. Eu falei, e eles estão sendo criados pela mesma pessoa que você. Então, o que a gente pode fazer para que você estabilize a sua vida e possa ter seus filhos de volta? E aí, a gente começou a conversar e ela passou a me seguir, e ela nem tinha ido na fundação. A gente foi ali trocando, até que um dia ela me mandou um vídeo, e aí foi um dos depoimentos que eu mais chorei assistindo, porque ela me mandou um vídeo no direct do meu Instagram, mostrando como é que estava a vida dela, que ela tinha conseguido melhorar no emprego dela, e que ela tinha retomado os filhos dela, e que esses filhos estavam morando com ela, e que ela estava tendo a vida que ela imaginava. E ela falou, realmente, não é fácil, não está fácil, mas eu tô tão feliz, e eles também, que dá pra ver que o dinheiro não é tudo. Falei, definitivamente o dinheiro não é tudo. Então, ver essas vidinhas ali que estão sendo na prática transformadas, se você não saiu ainda da sua concha, muitas vezes a gente tá infeliz, tá deprimido, tá preocupado, porque a gente tá dentro da nossa concha. E dentro da nossa concha, a única coisa que ecoa são os nossos próprios problemas, as nossas próprias preocupações, nossas próprias frustrações. Se você não se abre, se você não sai da sua concha, você está ali preservando esse ambiente que nem sempre é positivo para você. Então, interagir com as vidas dos outros e ser fonte de crescimento para a vida dos outros, poder transbordar, não esvazia você. Não é 1 hora do seu tempo, um dia que você vai fazer, por exemplo, um trabalho voluntário. Eu, objetivamente, passei a trabalhar menos na minha empresa para poder me doar a esse projeto. E eu pensava, meu Deus, eu vou ganhar menos dinheiro agora, porque eu estou efetivamente trabalhando menos. E além disso, eu estou doando meu dinheiro para esse projeto. Então agora eu estou trabalhando menos e gastando mais. Essa conta não tem como fechar. E quando eu comecei a ver, eu te garanto que eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje. E eu sempre fui uma pessoa alegre e tal. Mas hoje, eu sei que tudo que eu faço, se eu morresse amanhã, eu não deixo mais só uma criança sem mãe e um monte de gente para brigar pela herança. Se eu morresse amanhã, eu já consegui, nesse pouco tempo, efetivamente gerar transformação na vida de pessoas, que aquilo ali vai ecoar para o futuro delas. E é o que a Casa da Vovó Dedé faz. E foi por isso que eu me apaixonei pelo projeto de vocês. Assistindo os vídeos ali, vendo pessoas que saíram daqui. Aquelas pessoas tentam fazer um efeito borboleta. Onde elas estariam? Quem elas seriam? Elas não estariam onde elas estão. Elas estão porque alguém acreditou, alguém se doou, alguém fez acontecer. E eu esperei por muitos anos antes de abrir a fundação que existisse um movimento que eu pudesse me juntar. E ele não apareceu. Não do jeito que eu queria. Assim, não, mas não é esse. Aí você criou, sim. Aí eu criei. Porque nós somos capazes de criar. A gente às vezes só se limita. Larissa, eu agradeço imensamente a sua visita, a sua presença, seu conhecimento, sua simpatia, e foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, e eu espero que você continue dentro desse universo aqui, levando transformação à vida de várias pessoas através dessa câmera.
Eu agradeço imensamente a Larissa de Luca, brilhante ativista pelo direito das mulheres, empresária e querendo conhecer Mulheres Aceleradas. Agradeço também você que nos acompanha todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição disponível para você. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.